Para ficar mais fácil. Bom dia, bom dia. Vamos iniciar então a nossa aula com a correção dos exercícios. Para quem não pôde acompanhar ontem, né, esses exercícios eles estão lá na plataforma Ava, é só vocês baixarem os exercícios de lá. Vou compartilhar a minha tela com vocês para que vocês possam acompanhar aí. Aí depois só me falam se quando aparecer se tá tudo ok. Apareceu aí? Sim? Ah, beleza. Bom dia, bom dia, bom dia para quem está chegando. Bora lá corrigir os exercícios. Deixa eu ver se eu consigo apagar isso aqui. Para não tomar o nosso espaço aqui. Isso. Beleza, gente. Então, bora lá corrigir esses exercícios. Eu vou corrigir, vou tentar corrigir todos. Vamos ver se a gente consegue. Então, olha lá. O exercício 1 e 2 nós já fizemos, tá? Então, o exercício 1, que é para elaborar, então, né, uma tabela de distribuição de frequência com intervalos de classes das taxas municipais, né, de urbanização no estado do Paraná. Isso aqui a gente já fez nos slides, tá? Então, ele já está resolvido nos slides que eu deixei disponível para vocês, ok? Ele está gravado no vídeo. O 2, nós resolvemos ontem no finalzinho da aula, né? Então, segue o mesmo padrão. Então, aqui ele pediu para fazer também essa tabela, né, de distribuição de frequência com intervalos de classe. Então, nós temos aí algumas regrinhas, né, para a gente seguir quanto, então, à elaboração dessa tabela de distribuição de frequência, ok? Então, primeiro de tudo, é você verificar os dados, como, por exemplo, né, esses dados aqui são os dados que foram chegando, né, conforme ele foi fazendo, então, a pesquisa. Então, nós chamamos de dados brutos. Eles não estão organizados, eles não estão tratados, então, ele está na sequência conforme ele foi obtendo esses dados, tá? Então, dessa forma aqui, a gente não consegue, né, de maneira rápida, vamos dizer assim, né, trabalhar com esses dados. Então, o que a gente tem que fazer? A gente tem que organizar esses dados brutos em rol. O que é o rol? O rol é você colocar esses dados em ordem, tá? Essa ordem, ela pode ser crescente ou pode ser decrescente. Vou apagar aqui. O ruim é que aqui no Word você não consegue apagar uma parte, tem que apagar a palavra inteira. Ou decrescente, tá? Então, essa é a primeira fase, né? Certo? Então, é você organizar esses dados num rol. Então, pega todos esses dados aqui e um por um você vai colocando na ordem, olha. Geralmente, a gente coloca na ordem crescente, tá? Para ficar mais fácil, assim, a análise. Mas isso vai depender dos dados que você tem. Então, a primeira coisa é colocar em ordem. Outra coisa é você verificar, então, qual que é o seu limite, né? Superior, que é o limite menor, e o limite, né? O limite inferior, que é o seu limite menor, e o seu limite superior, que é, então, o seu limite maior. Nesse caso aqui, o nosso limite, né? É superior, ou seja, o nosso maior número é o 92. E aqui, o nosso menor número, que é o limite inferior, ele é igual a 6. Então, esse é o segundo passo, tá? Então, colocou em ordem, agora vocês têm que achar, então, o menor número e o maior número, ok? Beleza. Feito isso, então, a gente resolveu, né, o exercício, então, número 2, seguindo essas mesmas propostas, tá bom? Então, aqui, no exercício 2, ele já estava na ordem, então a gente não precisou
colocar no rol, né? Porque o exercício ele já trouxe, então, organizadinho do menor número e do maior número, certo? Achamos, então, o limite inferior, que é o menor número, achamos o limite superior, que é o maior número, beleza. Tendo mão, então, esses dados, agora a gente vai calcular aqui a amplitude, ó. O que é essa amplitude, tá? A amplitude nada mais é do que você pegar o maior número e diminuir pelo menor número. Então, nesse caso aqui, o maior número é o 218, diminui do 154. Então, você vai ter aí a amplitude dos teus dados. Da onde que ele varia, né? Do maior para o menor. Então, o quanto que ele vai variar, tá? Então, isso a gente chama de amplitude. Certo. O outro passo agora é a gente determinar, então, o número de classes, tá? Esse número de classes, nós temos aí diversas formas da gente, então, determinar esse número de classes, né? Eu até coloquei para vocês ontem, lá nos slides, eu vou abrir aqui e vou tentar compartilhar novamente, tá? Estou abrindo aqui, daí eu já compartilho com vocês. Então, estou fazendo aí uma breve revisãozinha para a gente poder, então, iniciar os exercícios. Aí só me digam se está aparecendo ou não aí, né, uns slides para vocês. Apareceu aí? Apareceu? Então, beleza. Então, aqui, olha, nem vou colocar em modo maior, gente, só para colocar esse aqui, só para a gente rever. Então, aqui, a gente calculou a amplitude, que é o limite superior menos o inferior, né? Agora a gente tem que determinar, então, esse número de classes. Esse número de classes, nós temos várias regrinhas aqui que nós podemos seguir, tá? Então, eu falei para vocês que vocês têm a regra do mais ou menos 25, vocês têm a regra de Sturks e vocês têm a regra de Truman. Então, se você tem, né, um N, que é a sua amostra, menor ou igual a 25, você já pode determinar, então, aí um número de classes igual a 5. Se você tem um número de amostra, que é o nosso N, né, maior ou igual a 25, então você pode utilizar essa formulazinha aqui. Pega a sua amostra e tira a raiz quadrada dela, certo? Então, isso é um outro ponto. A regra de Sturks, ele já traz uma fórmula um pouquinho mais elaborada, mas que ele facilitou a nossa vida, colocando alguns dados aqui já numa tabela. Então, você segue a tabela até o número de amostra de 2.896, certo? Então, aqui vamos supor que a tua amostra é 84. Então, o 84, ó, ele vai estar aqui nessa faixa, né? De 47 até 90. Então, você pode organizar os seus dados em 7 classes, né? Se ele tivesse o número 180, né, de amostra, então você entraria no próximo aqui, olha, 91 até 181, tá? Então, 180. Então, você organizaria os seus dados em 8 classes, tá bom? Então, ele já traz aqui, né, uma tabela aí pré-definida para a gente. O Truman também, ele traz uma tabela pré-definida, aonde, então, ele traz alguns números aqui de N, né? Então, 5, 10, 15, 20, 50, 200, 500. E ele traz, então, uma proposta de número de classes também. Então, assim, conforme, de acordo com os exercícios que vocês desenvolverem, vocês podem escolher, então, qualquer uma dessas formas aí de obter, então, o número de classes, tá bom? Então, esse é o próximo passo. Obtendo, então, esse número de classes, né? O próximo passo é a gente calcular a amplitude. O que é essa amplitude, tá? Você simplesmente vai pegar, então, a sua amplitude, que você obteve do limite maior e menor, e vai dividir pelo seu número de classes. Aí ele vai dar um número aqui. Esse número é que você, então, vai organizar, né, o seu intervalo de classe, tá? E daí, sim, é só construir a tabela aí de acordo com os dados que você tem,
Então, agora que a gente já fez essa breve revisão, a gente vai voltar aqui no exercício. Vamos parar aqui. Cadê a Lu? Ela entrou, Lu? Eu vi que ela entrou. Cadê a Lu? Tá escondida aí, Lu? Bom dia, prof. Tá tudo aí debaixo das cobertas, que eu sei. Faz tempo que eu tô acordada. Ah, é. Então, olha lá. Então, beleza. Então, achou aqui, então, né, a sua amplitude aqui do intervalo de classe, certo? Agora sim é montar aí a tabela. Então, tá aqui, ó. Pegou o menor número, somou-se, né, com aquele seu intervalo de classe, que nesse exercício aqui ele deu 11. Obteve-se, então, né, uma amplitude ali de 154 até 165. E aí vai fazendo para os próximos, certo? Então, vamos agora para o exercício número 3, para não ficar muito longo aqui essa correção, né? Então, aqui, olha, ele trouxe os dados brutos, né, dos dados aí de vocês quanto ao peso. Então, isso aqui foi a pesquisa que a gente realizou aqui com vocês, tá? Então, aqui está o dado bruto dos pesos, né, dos alunos aí da nossa turma, certo? Ele não está organizado. Então, a gente tem que organizar esses dados aqui na tabela. Eu já fiz aqui rapidinho para a gente já adiantar, tá? Então, o rol aqui você vai pegar o menor peso, que é 50,3, e aí você vai colocando, então, na ordem. Desculpa não ficar dentro do quadradinho, gente. É que eu quero fazer rápido. Aí você vai colocando aqui na ordem, tudo bonitinho, tá? E vocês vão comparando aí, ver se eu não coloquei nada fora da ordem, tá? Que eu fiz bem rápido aqui. E daí vocês vão conferindo. Opa! Aqui deu 80,3, 90,1, certo? Então, aqui agora eu coloquei na ordem. Agora eu já sei qual que é o meu menor peso e eu sei qual que é o meu maior peso. Então, eu já posso calcular aí a minha amplitude, né? Que é o H. Então, aqui o H vai ser igual, então, né? Ao meu menor peso, desculpa, meu maior peso, que é o limite superior, menos, então, o menor. Então, tá aqui, H é igual 90,1 menos 50,3. O meu H é igual. Quem já fez aí, pode me dizer? Quem já fez aí? O meu deu 39,80. 39,8. 39,8. Então, isso aqui para nós é o nosso H, tá? Nossa amplitude. O próximo passo agora é a gente determinar, então, o nosso número de classes, né? Aqui nós temos uma quantidade de dados bem pequena. O nosso N aqui deu quanto? Vocês lembram? Qual que é a nossa amostra aqui? 14. Opa, que fez 14. Nossa Senhora. 14, tá? Que foi o número de alunos que responderam aí o nosso questionário. Então, o nosso N ele é bem pequeno, né? Se for seguir aquela regrinha do mais ou menos 25 lá, ele cai no menor que 25. Então, a gente pode considerar 5 classes. Alguém fez diferente de 5 classes? Lu, você fez como? Considerou Prof, eu fiz esse de mais ou menos 5 também, porque como tinha um número pequeno, aí eu fiz o 39,80 dividido por 5. Então, você fez 5 classes também. Então, tá, ó. Então, vamos seguir aqui. Alguém mais fez diferente para não ficar tão Eu fiz errado, ali então, a diferença? professora. Hã? Eu fiz errado, eu não considerei aquela regrinha lá do menor com o maior. Eu acabei pegando e... Fez aleatório.
fazendo a raiz lá do 14, daí deu 4 classes. Ah, deu mais ou menos, mas pode manter, Andréia, não tá errado. Não? Daí Não. meu AI lá deu 10. Uhum, não tem problema. O que vai diferenciar um pouco aqui dos valores, mas não tá errado, tá? Não? Então tá. Não tá errado. Pode manter, só não vai ficar igual a esse aqui que a gente vai fazer, Tá tá? bom. Uhum. Tá, mas tá certo sim. Então aqui a gente vai seguir a regrinha, então, do 25, que vai ser, então, aí para nós, né, um número de classes igual a 5, tá bom? Aí a nossa amplitude, né, do intervalo de classe vai ser igual, então, o H sobre o K, que vai ser igual a 39,8 dividido por 5, certo? Quanto que deu aí o de vocês? A Lu que tá fazendo o de 5, quanto que deu? 7,96. Aí eu arredondei para 8. 7,96, correto. Vamos aí arredondar para 8. O da Andréia arredondou para 10, Andréia? Eu não lembro o que você falou agora. Para 10 ou para 9? Para 10, mas eu tô fazendo igual o seu, tô É? refazendo. Ah, Uhum. mas não precisava, estava certo. Bom, então eu vou Tá. desfazer. É, Deu 10. Deu 10, deu beleza. Deixa certinho, assim que assim tá certo também. Então, agora aqui, o próximo passo é a gente, então, organizar essa tabela. Vamos ver se vai caber nesse espaço aqui. Acho que eu vou até colocar um pouquinho mais para baixo, para sobrar espaço aqui para nós. Isso aí. Então, aqui agora, então, a gente vai fazer a nossa tabela super reta, né, gente? Vocês estão vendo que eu sou bem reta ali. Então, aqui vai ter, ó, as nossas classes, né? E aqui, então, vai ter a nossa frequência. Nossa frequência. Então, aqui a gente colocou 5 classes, certo? O nosso menor número é o 50,3, tá? O que a gente pode fazer agora é pegar o menor número e arredondar ele para 50 para ficar mais bonitinho, né? 50,0, 50, tá? E eu vou somar a esse 50 agora, né, o nosso intervalo de classe, que é 8, tá? Então, vai ficar aqui 58, certo? Lembrando, né, que o nosso intervalo de classe aqui, deixa eu apagar isso aqui, ficou muito feio. Isso aqui também. Ficou parecendo um sinal de mais. Lembrando aqui que o nosso intervalo, que a gente tem que prestar atenção nesse sinalzinho aqui, tá? Esse sinal, ele tá dizendo para mim que eu vou incluir, né, na minha classe o número 50, tá? Mas eu não vou incluir o número 58. Eu tenho que pensar que esse número aqui, ele vai até 57,99999. Mas o 58 eu não vou considerar. Eu vou passar esse 58 aqui, ó, para a próxima classe, vou incluir ele nessa classe e vou somar mais 8, certo? Aqui, Lu, quanto que deu? 58, qual que é o próximo? Aí depois é 69. 69. Aí Aí aqui dos... Aí 80. E 91. Ué, Prof, mas eu considerei os depois da vírgula. por que o teu deu diferente, Lu? Não entendi o que você fez aqui. Porque eu não coloquei número inteiro, eu coloquei os... Ah, vírgulazinha. Os vírgulas, eu considerei as vírgulas, tanto que no peso de 90, porque aqui em cima ele tem 90,10. Uhum. Eu excluí ele porque... Peraí, não. Coloquei ele aqui junto e eu considerei depois da vírgula, sabe? Eu também considerei, professora, que daí achei mais fácil para contagem, para separar eles. Uhum. Mas eu vou fazer inteiro, gente. Vou fazer inteiro. Porque não vai influenciar na nossa contagem. Tá? Deixa eu colocar aqui. Mais 8. Porque você tem que seguir bem certinho aqui, tá? Aqui, ó. Porque lembra que a gente falou que não pode ficar faltando nenhum número, né? Então eu tiro os números depois da vírgula. Então, porque assim, na verdade,
O ideal é que as classes, ela não tenha, né, esse número quebrado, porque você está tentando organizar os seus dados para ficar melhor a visualização. Esse é o nosso objetivo, né? Então, o ideal é que você deixe ele o mais inteiro possível, tá? Vamos então já deixar o tô número tirando. inteiro. Tá? Então, aqui mais 8. Quem tá aí junto com a gente está acompanhando, pessoal? Vocês estão com dúvida? Tem que perguntar, porque depois, na hora de vocês fazerem sozinhos, vai surgir dúvida, aí vocês não vão conseguir fazer. Quem está aí comigo? Cadê? Só tem as nossas 3 participantes, Master aí, cadê o restante do povo? Prof, existe algum critério para a questão do arredondamento? Por exemplo, se for abaixo de meio, de 5, eu vou arredondar para menos, e se for acima, eu vou arredondar para mais? Existe algum critério? Você pode considerar sim, tá? Você pode considerar. Eu posso decidir se é para mais ou se é para menos. Então, mas assim, é que na estatística, em algumas situações, eles acabam arredondando sempre para mais. Sabe? Na maioria das vezes, eles acabam arredondando para mais. Então, eu acho que arredondou para mais. Tá? Fechou aqui. Ah, ficou super torto, né? Então, vocês viram aqui, olha, tá? Que quando a gente colocou as 5 classes, né, organizando com números inteiros, como as meninas falaram, né, e já aconteceu em outro exercício, a gente teve que adicionar uma classe a mais, tá? E isso não tem problema, tá bom? Não tem problema. Você viu aqui que em algum momento uma classe ia ficar fora, não tem problema. Você pode vir aqui e adicionar, tá bom? Por quê? Porque essas regrinhas, né, do número de classes, elas são sugestões, né? Tanto que existem várias maneiras de você, então, determinar esse número de classes, tá bom? Então, por isso que aqui a gente falou que é 5, para começar a organizar os dados. Mas depois a gente viu que lá no final, para incluir todos os dados, eu precisei de uma outra classe, eu posso colocar, certo? Então, ela não é uma coisa fechada, assim, rígida, tá bom? Essa parte de escolha, então, do número de classes, ok? Então, deixa eu apagar esses números aqui pequenos, que eu coloquei aqui, para a gente não acabar apagando a tal da linha. E agora a gente vai contar, né? Então, quantos pesos que estão nessa faixa aqui, ó, da primeira classe? De 50 a 58, tá? Então, vai ter aqui, ó, de 50 a 58, só o 50,3. Então, é um só, né? Quantos pesos estão aqui na faixa da segunda classe, ó, de 58 a 66? Tá? Então, aqui vai entrar, ó, o 60,2, o 60,4, o 62,2, o 65,1, 65,2. Então, vai ter 1, 2, 3, 4, 5. Então, aqui eu tenho 5 pesos nessa faixa, né, de intervalo de classe. Aqui no 66 até o 74. Então, eu vou ter aqui, ó, este, 1, 2, 3. Então, deu 3 aqui, porque o próximo já é 75,4, né? Que vai até 82. Então, vai entrar esse e esse. Vai entrar, então, aqui 4. No 82 até 89,999 não entra nenhum, então é 0. E aqui do 90 até o 98 vai entrar um só. Assim, mais ou menos, que deu agora que vocês se ajustaram ali? Quem fez? Deu mais ou menos isso, gente? Sim, o meu deu também, prof, só que em outros valores, né? Para inteirar os 14, né? Andréia, aí você vem aqui, ó,
e soma esses números aqui, ele tem que dar o nosso N, né? Ele deu 14? Sim. Sim. Então, fechou. É isso, tá? Deixa eu somar aqui o nosso, ver se deu certinho, tá? Então, aqui, ó, 7. Aqui também deu 14. Então, tá dentro aí do parâmetro. Certo? Alguma dúvida até aqui, gente? Dúvidas? Dúvidas? Quem mais aqui? Exatamente, Rosângela. O importante é ter todos os dados que você tem aqui dentro desses intervalos, tá? Beleza, então esse outro aqui, ele é bem mais simples, né? Ele não precisa de todos esses cálculos que a gente fez aqui, tá bom? Porque aqui eu quero sem intervalo de classes. Nesse exercício aqui anterior, eu pedi para vocês fazerem, ó, com intervalo de classes, né? Então, por isso que vocês têm que fazer todas essas manobras aqui, né? Dessas regrinhas. No exercício número 4, não. No exercício número 4, ele é mais diretão, tá? Você não precisa fazer tudo isso, não. Aqui a gente vai organizar ele no rol, né? Porque todo dado a gente tem que organizar ele no rol. Eu também já fiz aqui para adiantar um pouquinho. E eu vou colocar ali para vocês. Então, dados brutos e aqui, então, os nossos dados organizados no rol. Nossa, ficou de amarelo, gente. Vai assim mesmo. Horrível, não dá nem para enxergar, né? Eu que sou ceguinha. Aí, então, colocamos os nossos dados, então, no rol, certo? Agora aqui a gente já vai fazer, então, a nossa tabela, sem muitas delongas, tá? Elaborar uma tabela de frequência intervertical para o número de residentes, tá? Então, aqui a gente coloca. Eu não vou escrever completo, mas vocês escrevem bonitinho aí, tá? Número de residentes. E aqui a frequência. Né? O número aqui, ele varia de 1 a 6, né? Então, a gente vai colocar na ordem natural, né? De residentes. Então, 1, 2, 3, 4, 5, 6. Fecha a tabela. E agora a gente vai fazer a contagem, né? Quantas residências, né? Tem aí número de pessoas na casa que seja igual a 1. Então, nós temos ali uma pessoa só. Então, vai lá e coloca 1. Quantas casas, então, tem 2 residentes? Então, vamos lá. Tem 1, 2, 3. Então, coloca 3 aqui. Quantas casas tem 3 pessoas morando na casa? Então, a gente vai ter aqui 1, 2, 3. Então, coloca 3 pessoas. Quantas casas tem 4 pessoas morando na casa? 1, 2, 3. Então, coloca 3 aqui também. Quantas que tem 5 pessoas? 3 também. E aqui, quantas que tem 6? Uma pessoa. E aí, fechou. Só confere aqui se o N vai dar igual a 14. Né? Deu? Então, fechou. Tá? Então, quando você não tem que fazer o intervalo de classes, é bem mais rápido, né? Porque a gente está tratando de números inteiros, né? Então, fica mais rápido da gente poder construir essa tabela. Agora, já aqui, né, eu pedi, porque como é uma quantidade muito grande de dados, eu pedi para vocês, então, construírem uma tabela de frequência, né, com intervalos de classes. Então, aqui vocês vão ter que seguir todas essas regrinhas que a gente fez aqui no início, tá? Então, vocês vão ter que determinar aqui. Vocês vão ter que determinar a amplitude, vocês vão ter que determinar o K, né, a amplitude do intervalo de classe, e aí sim construir a tabela, né? Vocês chegaram a fazer esse último aqui? Esse eu fiz com a raiz quadrada. Fez com a raiz quadrada? De 30, que daí Então, deu tá. 5,56. Eu também fiz assim. Né? Então tá, vamos fazer rapidão lá que vocês já vão me falando aí o resultado. Então aqui, qual que é o número maior, perdão, o LS? 92. 92 menos 64, né? Exatamente.
Qual que deu o valor? 28. Então, aqui o nosso H igual a 28. Fechou. O K vocês fizeram pela raiz quadrada, né? De Isso. 30. Deu 5,56. Eu arredondei para 6. Então, aqui o nosso K, que é o nosso número de classes. E agora aqui é só vocês dividirem, então, 28 por 6. Deixa eu apagar esse negócio de baixo aqui. Opa, aí. Quanto que deu o nosso aí? 4,67. Bom, 4,467. Sim, arredondei para 5. Tá. Também arredondou para 5, Andréia? não, fiz em 4. Fez em Mas se 4? estiver errado, eu corrijo. O 5, ele vai ficar melhor para você contar, né? É que quando passa do meio, a gente arredonda para cima, então. É, pode arredondar para cima, tranquilo. Tá. Meu LS deu 96? Ah, tem o 96 aqui, ó. O maior número deu 96. Beleza, a gente altera aqui. Eu não vi esse número. Então tem que Mas excluir só ele. eu. Ficou tudo misturadinho na sopa de Nem primeiro eu, dia, né? acredita que eu também não vi, fiz até o 92. Eu também fiz. Onde que ele estava que eu não vi? Pois eu Tava contei aqui os no números, deu cantinho certinho. escondidinho, ó, 96. Tem que excluir esse número, prof. 96, gente. Mas não vai dar muita diferença lá embaixo também. Não vai dar muita diferença. Aqui deu 32. Né? Então não vai dar muita diferença, não, gente. Então aqui. Opa, paguei errado. Droga. Acaba que o número ali vai acabar sendo mesmo, né, 5, eu acho. Aqui vai ficar 32, né? Então vai acabar ficando certinho daí. Vai dar 5,3, então dá para manter o 5. Vocês manteram o 5? A Ellen, a Carol. Vocês manteram o 5? Falem comigo, garotada. Você foi pro 6? Foi pro 6? Para 6? Então vamos fazer 6, então. Pronto. Aí aqui. Porque como eu tô falando para vocês arredondarem sempre para mais, né? Então vamos fazer para 6. Vou fazer aqui a nossa tabela. Gente, a tabela aqui, vocês viram que eu não tô colocando o título. Vocês, por favor, coloquem aí, porque eu tô fazendo uma correção mais rápida, tá? As tabelas, elas têm que ter título, tudo bonitinho, tá? Então, vamos lá para o nosso intervalo de classes. Então, aqui a gente viu que o nosso menor número é 64, tá? Então, vamos incluí-lo aqui, 64. E vamos somando, então, 6 a cada uma das classes. Então, 64 mais 6, aqui vai dar 70, 70, 76. Nossa, que letra mais bonita, gente. Vai dar aqui 82. 82, aqui vai dar 88. 88. Aqui vai dar 94. Sou péssima para fazer, gente. 94. Já deu? Não, porque tem o tal do 90 e poucos ali, né? Ele enganou a gente ali bem certinho. Aí, beleza. Ficou assim, meninas?
Prof, eu tenho certeza que esse número apareceu agora. Ontem ele não estava ali. O número, ele se teletransportou para ali, né? Mas tudo bem. Tá. Beleza, então ficou aqui com esses intervalos de classe. Agora é só contar, né? Então, meninas, vão passando para mim na primeira classe quanto que ficou. Vão passando aí a sequência. Ficou 1. Já pode colocar a sequência. 5, 8, 10, 5, 1. Eu pulei algum? Acho que eu pulei algum, peraí. 1, 5, 8, 10. Esse aqui, esse aqui, esse aqui, esse aqui. Ah, tá, eu coloquei em cima. Tá. Deixa eu apagar aqui. Colocar mais embaixo. 5 aqui, 1 aqui. E esse aqui ficou parecendo um 16. Ele não é 16, ele é 10. E isso aqui, o nosso N, igual a 30. Certo? Acho que fechou, então, né? Ok? Aqui, pessoal, ainda para vocês ficar um pouco melhor, vamos dizer assim, né? A interpretação, vocês ainda podem fazer aquela porcentagem da frequência aqui relativa, né? Aonde vocês colocam as porcentagens, que também é interessante vocês colocarem dessa forma, mas daí fica a critério, né? Coloque só quando então pedir realmente, tá bom? Mas vocês podem também fazer ali, continuar, né, a tabela de frequência. Nesse caso aqui não precisa, Ellen, tá? Não precisa. Caso mais para frente a gente for fazer um exercício para fazer aí um gráfico, alguma coisa assim, aí a gente calcula, tá bom? Mas por enquanto não precisa não. Certo? Então, quem, né, não conseguiu resolver os exercícios, eu vou salvar isso aqui com a resposta, né? Isso, salvei. Então, quem não conseguiu resolver, tá aí, né? Agora é só colocar lá na atividade de vocês e depois vocês postam para mim a atividade lá, tá? Eu vou deixar aberto até hoje à noite, lá pelas 11 horas. Aí eu creio que dá tempo de vocês passarem a limpo, tal, e postarem lá a atividade, certo? Combinado, então? Fechou? Isso. Agora, eu deixei para vocês lá no portal os slides da nossa aula de hoje, que a gente vai trabalhar com gráficos, né? Então, eu vou tirar isso aqui, vou parar a apresentação aqui para vocês, e a gente vai agora lá para a nossa apresentação de dados em gráficos. Gente, para a gente poder fazer essa aula aqui de apresentação em gráficos, eu vou precisar que vocês tenham os exercícios anteriores prontos, tá? Então, quem ainda não fez os exercícios anteriores, né, que é a atividade 2, e agora a atividade 3, vai ter que fazer, porque a gente vai precisar dos dados. Vocês viram que eu estou aproveitando todos os dados, né? Para a gente ver aí todas as possibilidades possíveis de tratamento desses dados. Então, tá aparecendo para vocês aí uma telinha verde. Deixa eu colocar ela aqui em maior. Então, esse slide já está lá para vocês e a gente já vai começar, tá? Senão não vai dar tempo. Então, assim, até agora a gente organizou, então, esses dados em tabelas, certo? Isso, é claro, eu mostrei para vocês, gente, desde, né, da base lá, como que se constrói. Mas hoje, ninguém mais faz isso, gente, na mão, tá? É tudo feito em programas de estatística,
Tudo é feito no próprio Excel, ele tem diversas ferramentas que ele vai fazer isso para você, né, de forma bem mais rápida. Só que a gente precisa entender como que isso é feito, certo? Para que vocês até melhorem a interpretação dos dados, né, quando vocês olham lá para aqueles dados já tratados, para que vocês tenham essa facilidade para a interpretação, porque vocês sabem como foi construído aquilo, né? Então, isso é importante a gente saber lá da base, porque se um dia faltar aí, né, o computador, a informática para vocês, vocês sabem fazer, ok? Então, agora, o mesmo acontece com a construção de gráficos, tá? Oh, meu Deus, a pilha do meu mouse está fraca. Ai. Eu aceitei o colega e acabei virando tudo aqui. Ai. Então, o mesmo acontece com gráficos. Hoje, isso aqui a gente pode fazer tudo no Excel, gente, tá? Mas a gente tem que entender como que ele é construído, certo? Então, primeiro, assim como nas tabelas, né? Nós temos também algumas regras para a construção de gráficos, né? Então, os gráficos, eles também têm que ter o título, assim como a tabela, tá? Essa questão do título, ela vai de acordo com a norma que você vai seguir, tá? Então, houve bastante mudanças, pessoal, na ABNT. Então, assim, vocês têm que acompanhar essas mudanças quanto a gráficos e figuras, etc, tá? Mas, atualmente, ele está focado aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês o seguinte. Cadê? Eu tinha colocado aqui segundo as normas da ABNT, tá? Nas normas da ABNT atual, ela está seguindo isso aqui, olha. O título, né? Na parte superior, ok? Da figura, do gráfico, né? E a fonte, né? E as outras informações na parte inferior. Então, é essa regra que está valendo hoje, tá? Que, né, não sei, até o final do curso de vocês, ela pode mudar. Então, vocês têm que ficar aí atentos, né? Então, tá aqui, olha. O título da figura na parte superior, certo? É obrigatório nós termos escala. O que é essa escala, professora? Tá? Essa escala, tá? São os valores aqui, olha, dos seus dados, né? Tanto aqui no eixo das ordenadas, que é o eixo Y, quanto aqui no eixo, né, das abscissas, que é o X. Então, você tem que ter essa escala, você tem que ter os dados aqui, olha, né, mostrando aqui essa escala, que vai do menor para o maior, certo? Se aqui embaixo, né, no eixo aqui das abscissas, né, não for dados numéricos, você não precisa colocar escala, né? Você vai colocar os seus dados nominais, né? Os qualitativos. Nesse caso aqui, olha, ele está trabalhando com ano, então ele tem aqui alguns dados numéricos. Então, por isso que eu coloquei aqui embaixo também. Mas o mais importante é você ter a escala aqui, olha, da sua porcentagem, da sua frequência, dos seus números de casos e assim por diante. Então, tem que ter essa escala, tá? E essa escala você constrói de acordo com os dados que você tem. Aqui, olha, como são valores muito grandes de dados, olha, ele vai de 0 a 12 mil. Então, aqui ele colocou uma escala, né, de 2 em 2, mas poderia ser, por exemplo, na porcentagem, colocar de 20 em 20, de 0 até 100%. Ou de 10 em 10, né, por cento. Então, vai ser de acordo com os dados que vocês vão ter aí no estudo de vocês, né? Tem que ter legenda. O que é essa legenda? Tá aqui, ó. Tá? Eu vou colocar aqui no cantinho. Esse gráfico aqui, ele colocou a legenda dessa forma aqui. O que está dizendo para nós, né? Que as barrinhas estão indicando os focos, né, do mosquito da dengue, tá? E que a linha com quadradinho está representando para mim
os municípios. Então, beleza. Então, tá aqui, ó. Coloquei a minha legenda, tá? Eu tenho que dizer o que é cada coisa. Porque senão, né? Ah, eu vou olhar. Imagine se não tivesse isso aqui. Não tivesse essa informação. Ia demorar muito mais tempo para vocês interpretarem que isso daqui é referente ao foco do mosquito e que isso aqui poderia ser os municípios. Então, você já traz isso na tabela, tá? Isso se chama, então, legenda. Então, nós temos que ter aí a legenda para facilitar. O objetivo de você colocar os dados em gráficos. Alguém pode me responder? Qual que é o objetivo da gente organizar os dados aqui, olha, em gráficos? Quem que pode responder para mim? Qual que é o objetivo de se colocar bonitinho assim nos gráficos? Melhor apresentação? Além disso, exatamente, Brenda. Você olha para o gráfico, você já sabe, nossa, realmente os casos de dengue aumentaram, né, do período de 2006 até o período de 2017. Você olhou para o gráfico, você já viu que houve um aumento, né, dos focos de dengue. Então, quer dizer, isso facilita para nós a interpretação, né, essa interpretação mais rápida dos dados, certo? Ok? Então, por isso que é interessante, né? Principalmente aqueles dados que têm muita quantidade de informações, é interessante a gente organizar, então, e apresentar esses dados em gráficos. Eles ficam visualmente, né, mais interessantes para a interpretação, né? E mais rápido também. Então, assim, a gente tem diversas formas de apresentar, então, esses dados em gráficos, tá? O que é muito utilizado, gente, é então a apresentação em gráficos de barras, né? Quem nunca viu um gráfico aqui de barras? É muito comum a gente observar, né? Então, mas quando que eu posso utilizar, né, esse gráfico de barras, né? Eu posso utilizar então quando, né, os meus dados eles forem então com variáveis qualitativas nominais e quando eles forem também ordinais. Fica bem interessante nesses dois casos a gente organizar esses dados em gráficos então de barra, né? Os nominais, para quem né, não lembra, é, por exemplo, aquele que você vai colocar as variáveis com o nome, né, sem ter aí uma ordem, né, um nível diferenciado para cada um deles. Por exemplo, sexo, né, que vai ser aí o sexo masculino e feminino. Cor, né, cor / etnia. Então, também é um tipo de dado qualitativo nominal. Já o ordinal, ele vai ter uma escala, né? Então, escala de dor, né? Escala de estresse, que mais? Escolaridade, né? Então, tudo isso tem um grau, né? Tem uma ordem. Então, por isso que é uma variável ordinal. Então, esses dados aqui, qualitativos, eu posso organizar nesse gráfico, então, de barras. Eles ficam super apresentáveis. Além, né, desse tipo de apresentação, nós temos também, né, o gráfico de setor, que é conhecido também como gráfico de pizza, né? Então, esses tipos de dados, eles também podem ser apresentados, né, nesse tipo de gráfico aqui, mas eles ficam melhores apresentados quando, então, essas variáveis forem nominais, certo? Quando for já em questão de escala, de nível, tal, eles não ficam bem representados, tá? Dá uma sensação errada na hora de interpretar. Então, neste caso aqui, a gente vai optar, né, por variáveis qualitativas nominais, optar então pelo gráfico de pizza, certo? Então, as variáveis nominais eu posso fazer tanto no gráfico de pizza ou de setores, ou quanto posso fazer aqui também no gráfico de barra. Mas as variáveis ordinais, né, elas ficam então aí mais restritas, vamos dizer assim, né, ao gráfico então de barras.
Fica melhor apresentável. Então, quais são os elementos que são, assim, vamos dizer assim, obrigatórios, né, nesse gráfico de barras, tá? Então, olha lá. A gente tem que relembrar primeiro, né, o que é o eixo das abscissas e o eixo das ordenadas, tá bom? Então, a gente vai ter aqui, olha, o eixo, então, das ordenadas, e aqui eu vou ter, então, o eixo das abscissas, que é o Y e é o X, certo? Esse daqui é na vertical e aqui é na horizontal. Então, primeira coisa para se construir, então, um gráfico de barras é você riscar, desenhar, então, o eixo Y e o eixo X. Feito isso agora, tá? Você vai pegar as suas variáveis, ou seja, ela ordinal, e você vai colocar, então, no eixo, né, das abscissas, que é o eixo X, certo? Os seus valores de frequência ou porcentagem da frequência, você vai organizar, então, no eixo, né, das ordenadas, que é o eixo Y, ok? E nisso você tem que apresentar a sua escala, né? Nesse caso aqui, ele está colocando de 0 até 600, que ele está utilizando a frequência absoluta. Se você utilizar aqui a porcentagem, você pode colocar de 0 a 100. Então, vai depender de como você vai apresentar ali os seus dados, tá? Tem que colocar a escala, isso é obrigatório. Você tem que indicar, né? No caso aqui, o que está sendo representado nesse eixo Y e o que está sendo representado nesse eixo X, né? Que é como se fosse uma legenda também, né, gente? Beleza. As barras, pessoal, elas têm que ter aqui, olha, a mesma medida de largura. Todas são barras iguaizinhas, tá vendo, ó? Não tem nenhuma que é maior, mais grossinha, mais fina do que a outra. Todas, então, têm a mesma espessura. O que vai alterar, é claro, vai ser a sua altura, porque a altura vai seguir aqui a nossa escala de frequência, tá? Obrigatório ter o título, que a gente já falou anteriormente, certo? E se não foi você que construiu, né, esse gráfico, aqui embaixo a gente não pode deixar de citar a fonte, certo? Mas como, né, na maioria das vezes, esses gráficos aqui de construção nossa, você pode colocar lá a fonte própria do autor, porque foi você que construiu, tá? Então, geralmente, ele utiliza ali própria do autor, porque foi nós que elaboramos, ok? Então, isso são os elementos que são obrigatórios para a construção, então, de um gráfico de barras. Outra coisa, o espaço também entre uma barra e outra, tá? Ela tem que ser igual, tá bom? Não pode ser aqui um espaço maior aqui, um espaço menor aqui, não. Os espaços entre as barras também têm que ser iguais, certo? Entendido esse gráfico de barras aqui, gente? Sim ou não? Cadê o pessoal aqui? Tranquilo, né? Isso aqui, quando a gente faz lá no Excel ou, né, até mesmo na tabela do Word, isso aqui em 2 segundos a gente faz, né? Mas a gente tem que parar agora para pensar, né, como que ela é construída, não no automático, tá bom? Então aqui, olha, eu coloquei um exemplo pronto aí para vocês de diversas formas que podem ser construídas, então, essas barras. Outra coisa, a espessura dessa barra aqui, ela não pode ser muito fina, tá? Porque se você colocar ela muito fina, ela deixa de ser gráfico de barra. E ela vai ter aí um outro nome que é gráfico de linha, tá? Então, aqui não pode ser muito fino, não, tá? Então, tem que ser uma barrinha grossa, porque o próprio nome já diz que é um gráfico de barra, né? Não é um gráfico de linha. Então, beleza. Então, nesse exemplo aqui, olha, ele fala o seguinte: foram entrevistados 100 pessoas que haviam se submetido a uma cirurgia estética reparadora.
Perguntadas se consideravam que a cirurgia havia melhorado, né, a aparência deles. Responderam como segue: 66 disseram que sim, 20 disseram que em parte, 8 disseram que não e 6 não quiseram responder. Daí pediu para organizar os dados de acordo com a tabela de distribuição de frequência, né? E fazer, então, elaborar aí esse gráfico. Então, aqui, ó, eles fizeram, né, todo aquele preparo da tabela para a gente poder elaborar, então, o nosso gráfico. Então, aqui eles fizeram uma tabela de distribuição de frequência e também tem aqui a porcentagem da frequência relativa, né? Que, na verdade, que como o número dele foi 100, né? Então, os valores, eles foram iguais. Mas se fosse um número quebradinho, não daria isso aqui não, tá? Então, aqui coincidiu de ser 100. Então, beleza. Construiu lá a tabela de distribuição de frequência. Agora fica mais fácil para a gente colocar isso, então, no gráfico, né? Então, vamos ver se está seguindo aí, né, as ordens. Aqui, vocês viram que eu coloquei segundo o IBGE? Tá? Você viu que não está segundo a BNT, né? Essas normas aqui, olha, que vocês viram que o título, ele está abaixo da figura, isso aqui é uma norma do IBGE, tá? Norma do IBGE. Mas geralmente a gente segue a norma da BNT, tá bom? Vocês vão seguir a norma da BNT. Então, ou a Vancouver, que eu acho que a psicologia segue. Não sei o que vocês estão vendo lá na metodologia. Mas então fiquem atentos a isso, tá? Se é, Nossa, então... mas qual a maior diferença entre eles? Aqui, ó, tá vendo que o nosso título, ele tá embaixo, ó? Tá vendo? O título tá embaixo, aqui no IBGE, e no caso da ABNT, o título estaria aqui, né? Ele estaria na parte superior. É isso só, basicamente, tá? Mas, por exemplo, agora parece uma coisa irrelevante, né, Lu? Mas quando você, por exemplo, vai enviar isso para uma revista científica, eles vão te detonar se você não entregar nas normas, tá? Então, às vezes, o seu artigo está tão bem, tudo bonitinho, tudo certinho, mas não está escrito, né? Mas não está organizado nas normas que eles querem. Então, daí eles já... Ai, não vai dar muito trabalho, não sei o quê, não vou colocar isso aqui nas ordens. Então, ele acaba rejeitando aí o teu trabalho porque não está dentro das normas. Então, parece que é uma coisa boba, né? A princípio, mas isso pode ser aí um critério para eles aprovarem ou não o seu trabalho, né? O seu artigo. Então, o ideal é seguir as normas certinho de acordo com o que eles determinarem, tá? Cada revista tem a sua regra, né? Cada instituição, ela pode seguir aí diversas normas, então você se enquadra naquelas normas que a instituição, a revista está determinando, né? Então, como que ele fez aqui, ó? Ele pegou, então, as suas variáveis, olha, né? Que é sim, em parte, não, em resposta. Ele colocou aqui para nós no eixo X, né? Colocou aqui a sua frequência, né? No eixo Y. Aqui ele utilizou uma escala de 10 em 10, tá vendo, ó? Tá? De 10 em 10. Como não tinha nenhum aqui a 100% maior, né, do que... Não foi até 100% aqui, ó, né? Então, ele não chegou a colocar aqui, ó, o 90% e o 100%. Não é necessário colocar. Coloca se você quiser, tá? Aqui, no caso, ele não colocou. Então, beleza. Aí, ele foi construindo, então, aí, o seu gráfico de barras. Percebam que aqui, olha, né? A espessura das barras, elas são iguais, olha, tá? Tá? Isso é importante. O espaçamento entre as barras também, eles devem ser iguais. E aqui embaixo ele colocou a legenda certinho, ó. Então, aqui é a resposta, aqui, né, é o que está sendo verificado, né, qual que é, então, o dado que está sendo verificado. Ele colocou a escala bonitinho, e aqui ele colocou, né, a escala nominal, vamos dizer assim, né. E ele construiu aí de acordo com os valores que ele foi encontrando. Então, aqui, as pessoas que disseram sim,
66%. Então, tá mais ou menos aqui, ó, né? 66%. As pessoas que responderem em parte, 20%. Então, tá mais ou menos aqui 20%, tá? Isso é uma forma de representar, porém tem formas melhores, tá? Vou mostrar para vocês. Aqui, o que tá de diferente desse para esse aqui, ó? Para esse, ó. Ele tem linhas. Exatamente. Isso já facilita um pouquinho para quem é meio ceguinho que nem eu, né? Tá? Então aqui, ó, já facilitou um pouquinho, né, a visualização dos dados. Então você pode também acrescentar aí, né, essas linhas horizontais que vai facilitar a leitura. E aqui, qual que tá a diferença? Está identificando a porcentagem em cada barra. Nota 1, aqui ele já identificou a porcentagem, olha que legal, você nem precisa pensar muito, não precisa nem ir ali na barrinha, né, de escala para verificar. Então, existem diversas formas que vocês podem representar. Até mesmo lá no Excel, ele tem diversas maneiras de você apresentar esse, né, esse gráfico de barras aí, e você escolhe uma dessas, né, uma desses gráficos, e tentem seguir o padrão em todo o trabalho. Não vai fazer um gráfico assim e um gráfico assim, né? E o outro assim, né? Então, se você escolheu utilizar esse modelo, utilize esse modelo para todos, tá? Para ficar uma coisa meio padronizada, tá? E fica melhor apresentados os dados também, né? Aqui é uma outra maneira de a gente apresentar também, né, esse gráfico de barras, que a gente chama então de gráficos de barras horizontais. Tá, mas quando que eu vou, né, optar por esse gráfico horizontal? Geralmente, eles colocam esse gráfico de barra horizontal quando as minhas variáveis nominais, a descrição dela é muito grande, né? Vocês perceberam aqui, olha, cirurgia ortognática, ação, acidentes em esportes, arma de fogo. Então, a descrição aqui das minhas variáveis, elas são palavras muito longas, né? Imagine se esse gráfico aqui, ele fosse de barras. Não ia nem caber aqui as palavras aqui embaixo. Ia ficar tudo amontoado ali, né? Ia ficar uma coisa estranha para ler aqui. Então, geralmente, quando a minha nominável ela tem uma descrição muito grande, eles fazem, então, né, esse gráfico de barras na horizontal. E ele vai seguir as normas lá, igual a gente fez anteriormente. Ele tem que ter aqui, né, a escala, ele tem que ter aqui a legenda, ele tem que ter a barra, né, sempre da mesma espessura e o espaço entre as barras com a mesma espessura. Então, assim, né, basicamente não altera muita coisa. Mas visualmente, para quando então a gente tenha umas variáveis, né, que tem então essa descrição muito longa, fica melhor, né, para visualizar esses dados. Por exemplo, na nossa pesquisa que a gente fez aí em sala, né, que tipo de variável vocês achariam que ficaria melhor na barra horizontal? Nós temos vários ali na nossa pesquisa que a gente fez que ficaria legal na barra horizontal. Vocês lembram? Que a descrição era muito longa? Acho que a escolaridade dos pais. A escolaridade ficou muito grande ali, né? Uhum. Qual foi a outra que eu lembrei aqui? Peraí, fugiu. Aquele se mora sozinho, se tem filho, se é divorciado. Aliás, Também, o estado civil. Também, que ele ficou grandinho, né? O Estado Civil, se trabalha, o trabalha, não trabalha, se achou? Ficou grande? Enfim. Então, esses que tem ali, né, a descrição maiorzinha, ele fica legal, então, a gente colocar aí no gráfico de barras, né? Agora, o gráfico de setores, ele não é aconselhável usar quando você tem uma quantidade de variáveis muito grande, né? Então, por exemplo, foi escolaridade que a gente tinha vários, né? Na escolaridade que a gente tinha vários. Então,
Na escolaridade, primeiro, que ele é ordinal, né? Então, não daria para a gente utilizar nesse tipo de gráfico de setor. Mas você viu que a quantidade que tem quase, acho que 9 ou 10 ali, né? Níveis de escolaridade. Então, ficaria, nesse gráfico de setores, muito picado aqui, né? Ele ficaria muito segmentado. Então, também não ficaria legal. Então, assim, a opção por utilizar, então, um gráfico de setor, primeiro ele tem que ser uma variável, então, nominal e não ordinal. E não ter uma quantidade muito grande de categorias, né? De divisões. Então, aqui ficou legal, ó. Eu tenho aqui 1, 2, 3, 4, 5. Eu tenho 5 categorias. Então, ele ficou, visualmente, ele ficou bem apresentável. Agora, imagine se tivesse 12. Ia ficar todo picotadinho ali, né? A porcentagem ia ficar muito pequenininha, ia ficar muito picotadinho. Então, a gente vai fazer a opção por um gráfico, então, de setor, quando, né, o número de categorias ele não for aí tão grande, tá? O que mais? Aqui, para a gente poder fazer esse tipo de gráfico de setor, a gente utiliza, né, um aparelho muito revolucionário que é chamado de esquadro. Tá, a gente aqui vai utilizar aqui, ó, esse aparelhinho super moderno que eu acho que ninguém nunca nem viu na vida. Né? Vocês têm isso aqui na casa de vocês, ó? Mas já tive muitos. Já teve muito. Tá, então olha lá, Rosângela, eu usei muito. Então, isso daqui, ó, né, a gente vai utilizar bastante, tá? Então, é isso aqui que a gente utiliza para fazer os gráficos de setores manualmente, né? Então, tá aqui. Para a gente poder, então, ter uma ideia. Mas como que eu vou saber qual que é, né, essa quantidade de porcentagem relacionado com o ângulo ali? Como que eu vou fazer isso, né? Então, num gráfico de setor, a gente sabe que ele vai ter um ângulo aí de 360 graus, né? Então, ele é um círculo de 360 graus, bonitinho, tá? O seu transferidor aqui, ó, ele tem esse círculo com os 360 graus. Como que eu vou agora projetar, né, as minhas porcentagens para, né, esse círculo aí de 360 graus? A gente faz uma coisa muito fácil, que é isso aqui, ó. Lembra que a gente calculou a frequência, né? Não a porcentagem da frequência, a frequência mesmo, que dá aqueles números baixinhos, né? Tipo da 0,3, 0,05, dá aqueles números bem baixinhos, né? Sem multiplicar por 100. Então, para a gente poder projetar isso num gráfico de setores, basta você pegar essa frequência relativa e multiplicar por 360 graus, né? A partir daqui, ele vai te dar um valor, certo? Esse valor é o valor, então, que você vai medir aqui no seu transferidor e vai tomar, então, por partes aí do seu gráfico de setor ou do seu gráfico de pizza, né? Então, eu acho que tem um exemplo aqui, deixa eu mostrar para vocês. Aqui tem um exemplo, ó, que é do sexo masculino e feminino. Então, aqui é uma variável nominal, né? Vamos colocar aqui, ó, nominal, tá? E ele pediu, então, para construir aí um gráfico de setores ou gráfico de pizza, certo? Então, aqui ele tem a frequência, né? Ele tem no total aí o N igual a 46. Desses 46, 29 são homens, 17 é mulher. Eles fizeram aí aquela frequência relativa, aonde então eles pegaram, né, esse número do homem, dividiram pelo total, certo? Lembra que a gente fez isso, tá? Que é a frequência relativa. Aqui, ó, é a frequência relativa. Obtiveram então esses valores pequenos aqui, certo? Para a gente poder projetar isso aqui agora para o gráfico de setor, basta você então multiplicar por 360, que você vai saber, então, o quanto, né, de ângulo eu vou, então, dedicar ao homem e eu vou dedicar, então, à mulher.
Nesse caso aqui, ele já fez, olha, né? Aqui no homem, né? E na mulher. Eu vou pegar aí um ângulo de 226,8 para o homem e um ângulo de 133,2 para a mulher, né? Como que eu vou medir isso lá no meu transferidorzinho, né? Se vocês perceberem, deixa eu voltar aqui, ó. Aqui, ó. Ele tem os numerozinhos, olha, aqui, ó. Ele tem o zero, ó. O zero, aqui é 90, aqui é 180, 270 e ele acaba voltando aqui por 360, tá? Então, neste caso ali do homem, ele falou que ele vai dedicar, então, 226,8 graus para o homem. Então, você vem aqui e vai marcar, ó, aqui 10, 20, 30, 40, 90, 226. Ele vai dar mais ou menos, ai meu Deus, 220 vai dar mais ou menos aqui, ó. Vai dar mais ou menos aqui, tá? Então, todo esse pedaço aqui, olha, né, partindo do meio, é claro, né? Todo esse pedação aqui vai representar, então, a porcentagem de homens. E nesse caso, como só são duas variáveis, né? O que sobrar será, então, o de mulheres. Se você for somar ali, vai dar certinho o 133 graus, né? E você consegue daí construir. Vocês viram aqui que deu certinho, ó. Se você colocar o transferidor aqui em cima, tá? Se você colocar o transferidor aqui, vai dar certinho, né? A quantidade ali que a gente mediu no transferidor, tá bom? É claro, gente, isso aqui no Excel eles fazem em 2 segundos, né? É só você clicar lá, montar a tabelinha e clicar, ele já vai trazer para você em 2 segundos, tá? Mas a gente tem que entender como que ele chegou, né, nesse número aqui. Vocês imaginavam que ele tinha que multiplicar por 360, né? Porque você clica lá, o negócio está pronto. Mas espera lá, como que eles conseguiram chegar até isso, né? Então é só multiplicar por 360, tá bom? Vamos trabalhar mais um pouquinho? Nós temos aí cerca aí de 30 minutos para a gente trabalhar, nem isso, 25 minutos. Mas dá para a gente poder fazer pelo menos 1 ou 2 exercícios aqui, tá? Então, eu vou precisar que vocês peguem a atividade número 2, a atividade remota número 2, que vocês construíram aquelas tabelas. Lembra aquelas tabelas que vocês construíram sobre os nossos dados? Então, eu vou precisar que vocês peguem essa tabela aí, tá? Para a gente poder, então, fazer esse exercício aqui, ó. A primeira proposta é o seguinte: elabore um gráfico de barras vertical a partir, então, da tabela de distribuição de frequência dos acadêmicos da disciplina de estatística quanto à cor ou etnia, certo? Então, vocês vão determinar lá, né, os eixos, vão fazer as barrinhas, vão colocar as legendas, tudo bonitinho, ok? Quanto à etnia. Aí, a segunda proposta é vocês elaborarem, então, um gráfico de barras na horizontal, a partir da distribuição de frequência dos acadêmicos da disciplina quanto ao estado civil. Porque o texto é maiorzinho, né? Então, por isso que eu pedi para vocês fazerem, então, na horizontal, certo? Então, tentem fazer aí e a gente vai construindo ali. Enquanto isso, eu vou fazer a chamada. Resgatem aí a atividade de vocês. Opa! Resgatem a atividade anterior de vocês, a atividade número 2, que a gente vai precisar agora para fazer esse exercício aí. Deixa eu ver aqui. Hoje é dia... Gente, eu não fiz chamada ontem. Eu fiz, né? Não sei onde eu coloquei o papel. Porque essa aqui é uma chamada antiga. Vou imprimir aqui uma nova.
Fiz sim, né? Eu até acho que tinha falado que estava com a lista velha. Eu vou tirar uma lista nova aqui. Vão fazendo aí, gente. Depois vocês vão me ajudar a construir esse gráfico aí. Pessoal, vocês estão com alguma dúvida? Perguntem, por favor. Não quero ver ninguém desesperado. Eu quero que vocês tirem as dúvidas. Porque eu sei que quando fala em números, em continhas, eu sei que tem gente que se desespera. Prof, por isso que eu tô fazendo jornalismo. Ah, mas você tá mandando bem, Fran. Meu Deus, olha, às vezes eu falo assim, meu Deus, que muito números. Mas são números bem tranquilos, né? A gente não fez nenhuma conta com log ainda, nada. Vamos fazer. 3 tipos de desespero. Ai, eu coloquei folha 1. Essa minha impressora tá doida. Ah, deu certo. Doidinha. Mário, o gráfico de barras é esse aqui, ó. Peraí. É esse aqui, ó. Não, sim, eu perguntei sobre o que a gente tem que construir ele. Ah, é aqui, ó. Cor e etnia. Ah, Aqui, tá. ó. Cor e etnia. Tá bom, obrigada. Imagina. Alana Cristina. Vai colocando um ok aí. Alana Pastório. Tá aqui. A Andréia. Tá aí. A Brendinha. Cadê a Brendinha? Tava aí, né? Acorda, Brenda. Cadê a Brenda? Será que ela teve que sair? Ah, tá aqui. Uhum. Carolina. A Carolina. Tá aí. O Douglas. O Douglas. O Douglas, ele falou que não conseguiu acompanhar ontem e ele queria tirar algumas dúvidas. Cadê o Douglas? Enfim. Fabiana. A Fabi. Franciele. Tá aí. A Ellen. A Ellen estava aí com a gente também. Isso. O Júlio. Não vi. Larissa. Eu vi que a Larissa tá aí também, né, Larissa? Cadê a Larissa? Ela até perguntou. Aí, o Lucas. O Lucas tá ali, de bolinha presente. Mas cadê o Lucas aqui participando? Ah, tá ali. Acordou, né, Lucas? A Lucimara. A Lucimara. Luciana. Tá aí. Mandela. Manuela.
Cadê a Manuela? Manuela também tá aí. Cadê? Oi, prof, tô aqui. Ah, tá ali, tô É que meu vendo. microfone tá meio bugado. Maria Gabriela, Mariana, a Mari também tá aí. Isso. A Rafaela. Rafaela. A Rafaela vocês conhecem ela? É colega de vocês? Rosângela. A Rose também tá aí. E o Ian. Eu vi que o Ian entrou, tá aí. Gente, a Rafaela, vocês conhecem? É colega de vocês? É aluna nova? Ela estuda com a gente desde o começo do ano já, prof. Ah, então tá. Ela só faltou então, né? O nome dela não estava nessa lista antiga aqui. Então aqui, hoje é dia 28 de agosto. Gente, esse mês passou muito rápido, meu Deus. 28 não, prof, 20. Não, eu digo é 20 do 8. Eu falei rápido, 28, 20 do 8. 28 de agosto, eu falei, Jesus amado. Gente, passou muito rápido. Não sei se foi só para mim, mas olha, muito rápido. Alana, por que você quer meu e-mail, Flor? Para mandar atividade? Tem que mandar atividade pelo portal, amor. Ô, prof, só pelo portal, você só consegue mandar uma atividade e depois não consegue mandar outra. Por exemplo, assim, se eu fizer 3 tabelas em coisas diferentes, eu não consigo mandar mais que um arquivo. Então, eu coloquei lá para mandar até 10 arquivos, mas eu posso verificar. Porque no outro, na atividade 2 mesmo, eu tentei passar mais que um arquivo e não consegui. Ah, tá. Não, mas pode sim, eu tenho que só. Eu tenho Autorizar. que autorizar. Então, deixa eu ver aqui. Peraí. Então, tá. Deixa eu ver. Eu acho que eu já configurei esse atual 3. Cadê? Vamos ver aqui o 3. Deixa eu dar uma olhada se ele está com mais de um. Eu coloquei até no máximo 10 arquivos, que é o máximo que ele pega. 10 arquivos. Agora no outro, deixa eu dar uma olhada, peraí. 10 arquivos. No 2, eu acho que eu posso ter comido touca nesse aqui. Ah, esse aqui eu coloquei um só. Eu estou aumentando aqui. Se você quiser ainda enviar, eu posso abrir aqui a exceção. Mas eu acho que eu coloquei a resposta no comentários daí, porque como foi em PDF, eu não conseguia escrever dentro do PDF na atividade. Não foi na atividade 1. E aí eu coloquei a resposta no comentários, eu acredito que foi. Tá. Mas na atividade 2 eu mandei só uma mesmo, que eu consegui. E agora eu estava perguntando só porque vai que tem que enviar alguma coisa a mais, né? Porque como Tá. eu tenho problema de ter Word, de não ter essas coisas. Tá. Às vezes é difícil. Tá. Não, na primeira já foi, mas assim, na segunda e na terceira eu já aumentei ali. Eu tenho que me tocar nisso, porque às vezes vai tirar foto do caderno e ele vai utilizar mais de um arquivo, né? E isso é importante. Né? Então, você pode colocar ali 4 fotos, 5 fotos. Então, tem que realmente colocar uma quantidade maior. O Júlio pediu para avisar que o 3G dele acabou. Ai, gente, acontece, né? Não tem problema. Prof, eu vou falar por aqui mesmo, então. Não precisa ser por e-mail, vou mandar aqui. É o seguinte, prof, como eu já cheguei atrasada, fiz minha matrícula depois ainda dos colegas, então eu já peguei o bonde andando. Então eu ia perguntar para você por e-mail se existe a possibilidade
das aulas que foram gravadas, as primeiras, se teria como eu assistir, se a prof tiver gravado, porque eu tenho muita dificuldade mesmo, de verdade. Tá lá no sistema, Flor. Você tem acesso ao sistema? Tenho, então pode ser porque nas outras matérias não ficaram salvas. Então, seria Não, tá necessário. tudo salvo lá. Inclusive, eu vou te mostrar aqui, ó. Pera lá, deixa eu tirar isso aqui. Vou te mostrar certinho onde você vai ver. Tudo organizadinho. Eu nunca vi uma professora mais organizada. Eu morro de inveja dessa organização que a professora tem. Ah, a gente se vira, a gente se vira, Vida filha. essa organização. Prof, Eu fiz- desculpa a minha ignorância, porque eu achava que só abria o link para entrar direto para o Google Meet. Não sabia que estava ficando salvo. Não, eu vou te ensinar certinho aqui. Por isso que eu vou mostrar, porque isso não é uma dúvida só sua, tá? Isso é uma dúvida de muitos me perguntam isso, muitos mesmo. E eu vou te mostrar. Então, aqui, quando você entra, é claro, o meu ambiente, tá, Alana, ele é diferente do seu, porque eu tô logada como prof, né? Uhum. Mas quando você entra lá no seu ambiente, ele não vai estar assim desse jeito. Eu creio que ele esteja um pouquinho diferente porque você é aluna. Então eu organizei por sessões, tá? Então eu vou fechar aqui as sessões, ó, para você ver. Então isso aqui aparece para todos, né? E aqui vai aparecer as sessões, ó. Link das aulas, material, videoaulas, atividades e avaliações. Então nesse link de aula aqui, eu tenho os links de todas as aulas que vocês clicaram e entraram aqui no Meet, tá? Então, não é aqui que você vai entrar para assistir depois. Aqui é só para você entrar na aula síncrona. O que é a aula síncrona? É isso que a gente está falando agora, ao mesmo tempo, tá bom? Então, você fecha aqui e vai entrar aqui, ó, videoaulas. Aqui, nas videoaulas, tem todas as aulas gravadas desde o primeiro dia. Então, você tem aqui a aula do dia 29, a aula do dia 30, do dia 5, do dia 6, 12, tá tudo gravado aqui, né? Então, você pode clicar aqui, ele já vai direto lá para o YouTube, e do YouTube ele vai trazer, então, a aulinha que a gente teve aqui no primeiro dia. Tá? Ó, Arrasou, prof. Obrigada. vai ter aqui no primeiro dia. Tá bom? E daí aqui tem o material todo disponível aqui para vocês, ó, inclusive o livro que eu estou utilizando para a aula tá aqui. Eu não sei por que esse aqui saiu como vídeo, mas isso aqui não é vídeo, isso aqui é os slides de hoje e as pastinhas com todos os materiais. E aqui embaixo as atividades, tá bom? Tá ótimo, prof. Obrigada. Imagina. Deixa eu ver aqui que a Rô tá falando comigo. Vou fazer um curso de Excel avançado. Capaz, Rô, não precisa fazer curso de Excel avançado. Capaz, não precisa não, menina. O Excel, ele quase conversa com a gente. É só você colocar. O Excel, ele é muito intuitivo, né? Ele é muito bom. Mas, deixa eu só ver uma coisa aqui que eu já te falo rapidinho. Peraí. Que eu tenho um lugar aqui que eu acho que você consegue fazer umas consultas. Deixa eu só confirmar aqui. O Excel, gente, ele facilita a nossa vida. Eu também tenho que me aperfeiçoar melhor no Excel. Mas é questão de prioridades, né? Eu tenho muitas coisas e. Deixa eu ver aqui se ele tem um curso. Informática, educação, informática. Deixa eu ver. Isso que eu ia falar, isso que eu estava tentando procurar, Rô. Acho que lá tem. Eu vi que lá tem de Excel, daquela calculadora financeira. Eu vi que tem lá também um curso que é gratuito. Tem vários, então faz por lá, então, Rô. Isso é para a vida, não é só para estatística, isso é para a vida, né? Tudo a gente utiliza hoje, né? Computador e utiliza o Word, então, assim, eu acho que é válido. E é bom que já fica
né? Para o currículo também. O que vocês puderem fazer já fica para o currículo. Então, é isso que eu estava tentando procurar e não achei rapidinho aqui. Tá. Conseguiram fazer o primeiro gráfico? Vamos ver como é que ficou isso? Vamos ter que resgatar aí o transferidor e a régua, hein? Vamos pegar do material dos filhos aí, dos irmãos. Pega lá no material escolar. Vamos recuperar aí. Aí, beleza. Falta ainda uns minutinhos, né? A gente consegue fazer pelo menos rapidinho aqui. Então, qual que é o primeiro passo que a gente tem que fazer? Vai ficar torto, tá, gente? Eu até poderia fazer antes aqui. Deixa eu pegar e fazer antes, peraí. Vamos pegar aqui uma linhazinha para ficar retinho, né? Agora, uma coisa que eu tô gostando muito de mexer é nesse tal aqui do PowerPoint. Ele tem muita funcionalidade, viu? Meu Deus, tô aprendendo um monte de coisa legal nele. Eu vou mostrar depois para vocês umas animações que eu fiz que ficou muito legal. Só utilizando o PowerPoint. Aí, então, ficou bonitinho aqui, ó. Então, fiz ali bonitinho, né? Os eixos ali para ficar retinho, porque se eu for fazer, né? Enfim. Então, o que nós temos que ter aqui no nosso gráfico? A escala, né? Beleza? Quanto aqui a etnia, qual que foi o número maior que a gente obteve aqui para a gente colocar na escala? Vocês fizeram em porcentagem ou em frequência? Em porcentagem? Vocês fizeram como? Prof, eu coloquei os dois, a frequência absoluta e a porcentagem, a frequência relativa. Ah, você fez por dois? Eu acho que eu vou colocar aqui rapidinho a porcentagem, tá? Para ficar mais rápido. Então, aqui ficaria o 0, o 10, o 20, o 30, 40, 50, 60. Então, aqui seria, então, a minha frequência. Vou ter que escrever aqui. Vai ficar horrível isso, meu Deus. Eu tento, gente. Mas não deu muito certo. Enfim, tentei. Vamos apagar isso aqui. Beleza. Aqui embaixo, então, a gente vai ter, né? A cor barra etnia. Certo? E aqui eu não lembro qual que é a sequência, né? Certinha. Mas qual que é a sequência que vocês colocaram aqui? Porque aqui vai ter que ter as barrinhas, né? Eu não lembro a sequência, eu tenho que pegar. Deixa eu abrir aqui. A sequência de branca, parda, Isso, preta, isso. amarela, não Uhum. declarada. Opa. Essa minha mesa digitalizadora, ela tá meio sem graça hoje comigo. Então, aqui é branca. Ixi, vai ficar horrível ali. Branca, parda. Preta. Dá para pôr as iniciais só, prof? Eu Do vou parda colocar aqui, PA ó. e do preta PR? Já deu, né? Aí aqui, a porcentagem de branca foi ali, acho que a Rô já colocou 57, Rô? É isso? Isso, tá. Então aqui vai dar mais ou menos até aqui, né?
Então, aí você vai construir aqui as barrinhas, olha, com a mesma medida, tá? Provavelmente a minha não vai ficar com a mesma medida, porque eu não estou utilizando régua aqui, né? Mas ela vai, então, a primeira barrinha ali vai no 57, nananã. Nossa, que barra mais torta. Mas, enfim, gente, a gente tenta. Vamos tirar essa barra horrível daqui. Meu Deus, o ideal é fazer com a reguinha mesmo, né? Eu, com a minha coordenação motora. Mas, enfim. Aí vocês vão colocando, então, essas barrinhas, né? Na altura da frequência, né? Da porcentagem da frequência, de acordo, então, com as variáveis. E você vai construindo ali certinho. Sempre colocando na mesma espessura aqui, a mesma distância entre um e outro, né? Para ficar bem proporcional essa distribuição, tá? Não vou fazer aqui porque vai ficar tudo torto. Gente, que vergonha. A parda deu 14, então ele deu mais aqui, mais ou menos, tá? O outro deu 7, deu menos ainda, deu bem baixinho. A amarela deu bem baixinho também, igual ali o anterior. E o não declarado deu mais ou menos aqui, 14. Certo? Vocês podem ainda, para ficar bem bonitinho, colocarem aqui em cima, ó, já a porcentagem também, 57,14. Vocês podem escolher colocar aqui também, né, o Prof, valor em cima. esse gráfico que é na vertical, eu não preciso colocar ele na ordem, né? Pode ser igual esse daí, não precisa ser na ordem crescente. Não, porque na verdade, como ele não tem uma escala, não precisa, né? Agora, por exemplo, se você tem uma escala, sei lá, de dor, da mais intensa para menos intensa, então é interessante vocês colocarem na ordem. Então, vamos supor que aqui fosse dor, né? Então, aqui fosse sem dor, pouca dor, sei lá, né? Dor e dor intensa. Então, é interessante você colocar na ordem. Entendi. Né? Porque ele segue uma escala, né? Quando for escala, então, é interessante colocar na ordem, mas aqui já não é uma escala, não, já é... Não. Sabe o que o pessoal faz? Ele coloca na mesma ordem que foi feito no questionário, e tem pessoas que são mais cuidadosas. Quando eu fiz com vocês, eu não coloquei na ordem alfabética, por exemplo, né? Por exemplo, a raça, eu coloquei ali, não coloquei na ordem, tá? Mas você pode colocar na ordem alfabética já lá no questionário e segue a mesma sequência do questionário, por exemplo. É uma ideia. Entendi. Larissa, não está errado você utilizar a frequência absoluta, tá bom? Tá certo também, você pode fazer. Aqui eu fiz com frequência porcentagem, mas você pode utilizar a frequência absoluta sem nenhum problema. Ok? Tentem fazer os outros que eu deixei aqui, ó, né? Tentem fazer esse e esses dois aqui, tá bom? Aí na próxima aula a gente volta e tenta corrigir. Não façam os outros, tá? Que eu coloquei aqui já uma próxima aula aqui junto. Então daí vocês não mexam aqui nesses outros. Tentem fazer estes 4 aqui que eu deixei, né, aqui nos slides, tá bom? Certo, turminha do coração? Deixa eu descartar isso aqui. Beleza? Professora, eu posso fazer uma pergunta? Pode sim. A Fra disse daquele negócio dos arquivos de enviar, e daí a última vez eu também não consegui enviar mais do que uma vez. Daí eu coloquei no Word e enviei o arquivo do Word. Pode ser assim? Pode, uhum. É porque assim, tem pessoas que fazem tudo no celular, né, Mari? E eu não pensei nisso. Na verdade, como eu fiz muito rapidinho ali, eu acabei esquecendo de deixar uma quantidade maior. Mas tem pessoas que fazem tudo pelo celular, né? Então já tira foto, já vai armazenando as fotos e manda tudo por celular. Ele não faz aquela edição, tá? Uhum. Então, eu teria que ter deixado mais arquivos. Mas não tem, se você tem a possibilidade de juntar todas as fotinhas que você, né, tirou ali e colocar todas essas fotinhas dentro do documento do Word, ótimo.
Sem Tá nenhum bom, então. problema, tá? Das duas maneiras está certo. Deixa eu tirar aqui para gravar. Aí.